Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora do esporte. O Esportistas Blogcast presta serviço à grande torcida rubro-negra e prossegue a série de entrevistas com os candidatos à presidência do clube no biênio 2021-22. No programa de hoje, a gente está fechando aqui a nossa série de entrevistas, recebendo o candidato Milton Bivar, candidato da Chapa 1, Esporte de Primeira. Aqui é o Gustavo Militão e para me ajudar na condução dessa entrevista, convidamos o jornalista Rudine Nascimento, do blog do Magno, e o qual a gente agradece de antemão a presença aqui no Rádio Esportistas Especial das Eleições. Forte abraço, viu, Rudine? Obrigado pela presença. Grande abraço, Gustavo. É um prazer participar. Agradeço pelo convite. Abraço também, Milton. Vamos lá. A entrevista ela vai ter um tempo pré-determinado de 40 minutos com cada um dos 4 candidatos, né? Como a gente fez. A gente vai ser tão rigoroso de terminar o papo no tempo exato, que a gente está aqui no podcast, permite essa sobrinha de tempo. E ainda vamos ter no final uma última pergunta em comum a todos os candidatos. Então, Milton, fique à vontade para administrar seu tempo. Quando a gente chegar, ao passar dos 40 minutos, eu aviso. Se você quiser concluir na resposta de alguma pergunta, a gente dá essa tolerância de tempo, tá bom? Milton Bivar, muito obrigado pela sua presença aqui no Rádio Esportistas. Um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar sobre o nosso Esporte Clube do Recife. Boa noite, Milton. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rodine. É um prazer falar com vocês. Obrigado, Milton. Ô, Milton, antes da gente começar a entrevista de fato, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente uma recordação que você tenha de torcedor com o Esporte Clube do Recife. Eu sei que 2008, com certeza, para você deve ter sido a lembrança mais marcante de todas, não só como torcedor, mas também como dirigente. Mas uma outra lembrança que você tenha como torcedor do Esporte Clube do Recife que você queira compartilhar aqui com a gente antes da gente começar a entrevista de fato. Olha, são tantas emoções, feito Roberto Carlos, são tantas emoções, assim que eu eu gostaria, se eu fosse falar, seria 2008, por ser mais recente, certo? Mas esse ultimamente foi o jogo, a nossa vitória contra o Internacional, lá no Beira-Rio, agora, sei lá, pouco mais de 15 dias atrás, quando a gente conseguiu aquela vitória de 2-1, uma vitória onde fazia anos e anos e anos que a gente não ganhava do Internacional do Beira-Rio, e nós conseguimos realizar essa façanha. Legal, com certeza uma vitória super importante que foi decisiva para garantir aí a permanência do esporte na Série A nessa temporada. Então agora a gente começa a entrevista. Ô, Rodine, eu vou pedir para que você faça a primeira pergunta para o Milton Bivar, por favor. Então, Milton, sobre o processo eleitoral aqui do esporte, né, que no ano passado tinha as eleições marcadas para 18 de dezembro, mas elas foram adiadas. Uma nova data foi marcada, 5 de março, mas agora, por conta da pandemia, foi reagendada, né, dia 18. E alguns candidatos foram bastante duros, né? Chegaram a classificar de golpe o adiamento das eleições no ano passado. Então, eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Não, eu só tenho a dizer o seguinte, eu não sou culpado pela pandemia, eu não mando no governo do Estado, quem manda é o governador. Então, o que eles estão fazendo é questão de jogo político mesmo, né? Querendo jogar isso para mim como se eu tivesse poder de marcar a eleição, adiar a eleição e fazer o que eu quiser. Eu não mando no Estado de Pernambuco, eu não sou. Quem manda é o governador. Quem manda é a Secretaria de Saúde e eles é que sabem da gravidade do problema e, enfim, foram eles que adiaram a eleição. Ô, Milton, a primeira pergunta que eu queria te fazer, e eu acho que é uma enorme curiosidade também da torcida, é a seguinte: por que demorou tanto para que a situação definisse o teu nome para concorrer à presidência, sendo que você sempre foi falado como grande favorito a ser o candidato à reeleição? Você foi convencido que o melhor era você concorrer, ou de repente até a chapa de situação sentiu que, se não fosse teu nome, poderia haver risco de derrota? Não, isso foi uma questão de vários diálogos e de estratégia política.
certo? Optamos, né? Tanto o meu grupo como o grupo lá do pessoal do conselho, e achou mais interessante a minha volta, né? A minha candidatura à reeleição, coisa que não estava previsto anteriormente. Rudine? Ô Milton, na sua chapa tem a previsão de um cargo para um CEO. Qual é o objetivo disso? É uma tentativa de profissionalizar mais o clube? O que é que você espera, então? Não, claro que a gente trabalha querendo organizar e tudo mais. Não que o esporte não esteja organizado, o esporte está altamente organizado. Eu sou muito organizado e trabalho com pessoas que dentro da linha da mesma filosofia que eu tenho, de trabalhar com seriedade, trabalhar muito e com muita responsabilidade em tudo que se faz. Estou ainda em cima disso, dessa questão diretiva. O diretor executivo de futebol. Você já tem um nome em mente para ocupar esse cargo de diretor executivo? E se você não tem, qual é o perfil que você vai buscar, que a tua diretoria de futebol vai buscar caso você seja reeleito? Não, tem que ser uma pessoa competente, uma pessoa que tem um network grande, uma pessoa que conheça de futebol, uma pessoa que venha para acrescentar. Eu, graças a Deus, eu tenho no nosso grupo, grupo de diretores, pessoas competentes suficientemente para tocar. Porém, a gente precisa ter realmente um profissional que possa dar tempo integral e também diminuir um pouco o nosso trabalho. Então, esse nome vocês ainda não está definido ainda esse nome? Não, eu já estou com 3 currículos para analisar, mas com essa corre-corre todo, eu confesso que ainda não analisei. O Sport se manteve na primeira divisão, também consta que houve uma redução, né, no grande passivo financeiro, que em 2020 beirava 190 milhões e com dívidas a curto prazo de 150 milhões de reais. O senhor chegou a reduzir 40 milhões, né, conforme o balanço divulgado no site do clube. Isso inclui dívidas trabalhistas, adiantamento de cotas de TV e acordos extrajudiciais. Diante disso tudo, o ano do esporte promete ser melhor, né, a temporada de 2021, com respiro financeiro. E qual a expectativa que o senhor guarda quanto às finanças em 2021? Olha, a expectativa é grande, entendeu? Nós vamos fazer um time, vamos reforçar esse time aí que foi tão bem, vamos reforçar, vamos procurar nos aperfeiçoar mais, e o grande objetivo vai ser a permanência na Série A, porque isso é que faz com que a gente possa diminuir o nosso passivo, porque o rombo que deixaram, o buraco é muito grande. Ô Milton, ainda em cima disso, dessa questão, você falou que o grande objetivo é a permanência da Série A. Esse ano, a não classificação na Sul-Americana, vamos dizer assim, era algo que vocês estavam meio que contando classificar ou tipo a Sul-Americana era uma cereja do bolo? Assim, se viesse, ok, se não, vamos dizer assim, o objetivo principal já estava cumprido. Gustavo, você bem falou, era a cereja do bolo, entendeu? Mas infelizmente nós não conseguimos. Mas era a cereja do bolo, porque a gente já havia atingido o nosso objetivo, que era a nossa permanência. Já falou aqui já da questão do executivo de futebol, né? Uma outra coisa também que eu queria te perguntar agora é sobre o marketing. Porque com a pandemia, houve uma necessidade muito grande dos clubes brasileiros, principalmente, de buscar novos recursos para atenuar o impacto nas finanças que a gente sabe foi terrível nos clubes brasileiros com a pandemia. E o marketing, ele passou a ser um setor meio que estratégico para isso. Então, a gente viu que você na tua chapa, tem um novo VP de Marketing e Comunicação. O que é que vai basicamente mudar nesse marketing para o próximo biênio? E como é que ele vai agir junto ao torcedor? Isso aí o pessoal todo do marketing vai continuar, porque o marketing do esporte, nesse biênio, com poucos recursos e tudo mais, mas conseguiu responder à altura
com um trabalho maravilhoso, comandado pelo Diogo Noronha e o Rafael Soares, e eu estou muito, muito contente. Agora nós estamos recebendo aí um novo membro, que é o Luiz Augusto, filho do nosso querido amigo Luiz Augusto. Um sujeito que tem a maior experiência em marketing do Nordeste, talvez uma das maiores empresas de publicidade que ele administra. Então, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito, trazendo novos parceiros, para que a gente consiga aumentar substancialmente o nosso faturamento em termos de publicidade. Udine. Focando no futebol, especificamente sobre o caso André, claro que é uma questão que vem de gestões anteriores, mas a conta chegou agora. Hoje o Sport está proibido pela FIFA de inscrever novos jogadores, né, justamente pelo passivo que tem junto ao Sporting. Como é que estão as tratativas? Existe alguma previsão de resolver isso? Não, o problema é o seguinte, a gente está tentando, e eu tentei, um parcelamento, mas os portugueses eles estão irredutíveis, bastante chateados com o que aconteceu anteriormente, aonde eles repactuaram com o Sport, mas mesmo assim o Sport não cumpriu com o parcelamento. E eles sabem, hoje em dia, com a internet, com o mundo globalizado, tudo que se passa aqui no Brasil, eles têm conhecimento. Então, eles sabem que o Sport vendeu o André, recebeu dinheiro e não pagou um tostão para eles. Então, eles estão com raiva e estão irredutíveis em só querer receber a conta à vista. Então, ou é todo esse valor que é pago, ou então o imbróglio permanece. Isso. Ô Milton, agora falando com relação ao patrimônio, caso reeleito, está prevista alguma espécie de intervenção mais profunda, tanto no entorno da sede social, como também na própria Ilha do Retiro? E eu também queria que você também falou da questão do CT, que você acredita que ainda precisa de algumas reformas. O que seria exatamente isso para atender às necessidades do esporte? Realmente, o nosso investimento nesse biênio foi muito fraco, em torno de 2.300.000. Não deu para ser, vamos dizer assim, que a gente pudesse, como eu gostaria, né, de fazer como foi em 2007, 2008, quando eu fui presidente pela primeira vez. Realmente, por falta meramente de recursos, nós não conseguimos realizar muita coisa em termos de patrimônio. Sim. Mas, de antemão, eu posso dizer das necessidades prementes que o Sport tem. Nós precisamos trocar todas as cadeiras ali das sociais, aliás, das cadeiras cativas. Algumas nós conseguimos recuperar, mas ainda faltam uma quantidade grande de cadeiras para que a gente possa suprir essa deficiência. Precisamos fazer uma revisão também nas cadeiras das sociais. Precisamos, sim, no nosso campo, auxiliar a gente trocar o gramado, e vamos trocar por um gramado artificial, de grama artificial, que é um gramado hoje muito usado no Brasil, em uma porção de clubes, Vini, o Santos, o Palmeiras, o Internacional, que já utilizam esse tipo de gramado. E a gente pretende fazer isso, tanto no campo auxiliar, como também lá no nosso centro de treinamento. Na ilha, no caso, por enquanto, não está previsto, assim, a troca de gramado, não está prevista para a ilha, no caso. Não, para a ilha não. Certo. Seria para o campo auxiliar. Udine? Como o nome do esporte sintetiza, Esporte Clube do Recife, né? Ou seja, é um clube que não se limita a futebol, apesar do futebol ser o carro-chefe. E o esporte já participou de Superliga Feminina de Vôlei, inclusive enquanto o senhor era presidente, né?
foi campeão brasileiro de basquete, anos depois, em 2013. E, ao mesmo tempo, não é segredo para ninguém os diversos problemas financeiros que o clube vem enfrentando nos últimos anos. E, diante disso tudo, eu queria saber o que o senhor pretende para essas outras modalidades esportivas. Não, o pessoal trabalhou esse biênio aí com muita dificuldade, com recursos, poucos recursos, mas que conseguiram realizar algumas coisas, vamos dizer assim, com muito sacrifício e com muita competência. Acredito que esse ano, com esse aumento de arrecadação que nós vamos ter de receita, a coisa vai melhorar mais ainda, em termos de que a gente possa dar uma condição boa para os esportes amadores. Tá, eu queria aproveitar então, já que o senhor falou em receita, saber o quanto que está previsto para o esporte receber em 2021. Isso é muito complicado, é uma conta complicada, porque não é só... tem alguns itens que são variáveis. Aliás, itens que são variáveis são muitos. Por exemplo, o pay-per-view depende muito da adesão do sócio do clube ou mesmo do torcedor do clube fazer o contrato com a Sky. Isso aí do pay-per-view do campeonato brasileiro, da primeira divisão, segunda divisão, tá certo? Para que a gente ganhe mais dinheiro. Em seguida, nós temos a transmissão, né? Que depende muito de recebimento do pay-per-view. Depende da quantidade de jogos que é transmitido pela Globo durante o mês, e aí você ganha alguma coisa. Depois, por fim, vem as premiações. Depende muito da colocação que você vai ter no Campeonato Brasileiro. Então, você sabe que se o campeão ganha X, o vice Y, e aí vai descendo. O 10º ganha tanto e vai diminuindo aí até chegar na 14ª colocação. Sim. Ô, Milton, em cima dessa questão, já que você tocou na questão aí dessa premiação e tudo, eu queria puxar uma outra questão, que é o calendário. A gente vai ter esse ano um calendário apertadíssimo, né? São várias competições até dezembro, né? A gente não vai ter pré-temporada, por exemplo. Como é que você acha como é que você vê aí o esporte administrando, principalmente esse início de temporada, que a gente vai ter Pernambucano, Copa do Nordeste e ainda a Copa do Brasil, que a gente pode ir longe, é o que a gente torce, né? Que o esporte vai bem longe aí na Copa do Brasil. Olha, isso aí é o seguinte, Gustavo. É o seguinte, na vida, quem tudo quer, tudo perde. A gente tem que priorizar uma situação. E a nossa prioridade está mais do que já badalada, que é a permanência na primeira divisão. Não que a gente não vá levar a sério os demais campeonatos. Sim. Mas a nossa competição do ano é a permanência na Série A. Então, no caso, por exemplo, o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, vão ser mais uma espécie ali de laboratório para uma Série A. Não vamos levar a sério. Mas, de antemão, eu posso passar que é impossível você conseguir conquistar todos os campeonatos que você participa. Eu vou só, então, antes de passar só para o Rudinho, fazer logo minha próxima pergunta, que seria sobre um assunto fundamental, acho que ao meu ver, para essa recuperação financeira do esporte também, que é as nossas categorias de base, que certamente são o que as vendas de jogadores no futuro é o que podem dar um respiro financeiro muito grande para o esporte. Eu queria saber, Milton, os teus planos aí para o próximo biênio nas categorias de base. Se vai ter um trabalho mais específico, tanto para o futebol masculino e também para o futebol feminino também. Não, sem dúvida, porque é fundamental. E isso aí foi feito. Esse trabalho maravilhoso do pessoal da base, tá aí. Hoje nós temos, você tem uma ideia, nós temos hoje, amanhã, nós vamos ter, que foram convocados 11 atletas das divisões de base. Possivelmente no banco
entre banco e no campo, nós vamos ter mais de 8 jogadores oriundos da base jogando. Coisa que eu peço, inclusive, à nossa torcida que apoie, porque são os garotos novos, certo? Jovens, que precisam do apoio da nossa torcida. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente nota, né, às vezes nas redes sociais, uma certa impaciência do torcedor com os meninos da base, né? Já no primeiro jogo, por exemplo, contra o Veracruz, já teve algumas críticas, inclusive, no primeiro tempo. Como é que você vê, Milton, essas críticas assim da torcida tão assim apressadas com relação à base? É uma coisa cultural aqui no esporte, entendeu? Já coisa que já vem de algum tempo. O torcedor do esporte não tem muita paciência, né, com jogador oriundo da base, entendeu? Isso aí tem que mudar e eu espero que aos poucos a gente consiga isso. Rudinho. Ainda voltada à questão do futebol no clube, o torcedor ele se queixa muito do nível técnico, né, do elenco do esporte, sobretudo pelo desempenho que teve em 2020, alcançou um resultado bom, né, que é a permanência na primeira divisão, mas em termos de nível apresentado dentro de campo, houve críticas, né? Apesar de... Claro, algumas críticas são o torcedor quer ganhar todos os jogos, mas você tem que analisar que o esporte com a menor receita, a menor folha no campeonato, o Sport conseguiu a sua permanência faltando 2 rodadas. E também o seguinte, na frente de clubes como tradicionais, como Vasco da Gama, como Botafogo, como Curitiba e o Goiás também. Então, essas críticas aí, muitas vezes, eu vejo como uma forma, um projeto de desmerecer o nosso trabalho. Certo, mas a gente fazendo uma retrospectiva, o esporte teve um certo protagonismo no cenário nacional em 2015, né? Em outra gestão, e 2007 para 2008, quando ganhou a Copa do Brasil, e a disputa da Libertadores em 2009 com o senhor, mesmo com a limitação de recursos, né? Então não dá para fazer um time melhor, mesmo com poucos recursos? Não tenha dúvida, mas uma coisa eu falo, esse time não é o que estão falando. Isso aí foi fruto aí de marqueteiros profissionais que chegaram massificados na internet de que o trabalho da gente não foi um trabalho bom, se basearam em quê? Que o time jogava fechado, era um time que não propunha o jogo, né? Não tinha muita posse de bola. Isso aí, o que importa é que a gente atingiu o resultado. O que importa é que esses jogadores se doaram, se demonstraram amor à camisa do esporte. E ninguém está levando isso em consideração. Ô Milton, uma pergunta, assim, que uma curiosidade. O que mudou no futebol, na tua opinião, da tua primeira passagem como presidente lá em 2007 para essa passagem em 2019, quando você é eleito presidente? Ficou mais difícil fazer futebol, Milton? Ficou, porque nós temos hoje, se você para o seu conhecimento, talvez vocês saibam, nós temos a pior relação trabalhista que existe do jogador de futebol. Então, por exemplo, você contrata um jogador, antigamente você contratou um jogador por 2 anos. Aí no primeiro ano ele não performou, não foi bem, aí você quer, vamos dizer assim, tirar o jogador, dispensar o jogador. Você tinha que pagar o que você devia e mais 20% do restante do contrato. Hoje mudou. Se você contrata o jogador por 2 anos, você, quer acertando ou não acertando, você vai ter que pagar o jogador todo o salário de 2 anos. Entende? Isso é uma coisa injusta. Isso que prejudicou. Isso é proveniente da Lei Pelé e que prejudicou os clubes de uma maneira terrível. Fora isso, Milton, fora essa relação trabalhista, teve alguma mudança drástica que você percebeu da tua primeira gestão para essa agora? Não, eu posso falar também o nível de salário.
um nível de salário muito alto, entende? Uhum. A régua subiu muito. Ainda mais para os clubes assim, os clubes nordestinos, né? Principalmente têm essa dificuldade grande com essa questão salarial, né? Não, claro, os clubes do Nordeste são aqueles clubes que estão no top 10. Vamos dizer, você divide os 10 clubes mais tradicionais, os maiores 10 clubes, e tem aqueles 10 clubes que ficam atrás. E esses clubes que ficaram atrás, até você pode considerar isso, não em termos de história, porque o Sport é um time que foi campeão brasileiro em 87, foi campeão do Brasil em 2008, então o Sport tem um certo histórico, porém a realidade é que, em termos de cota televisiva, a gente fica atrasado. Certo, Milton, acredito que é um assunto que Gustavo também vai tocar, sobre os sócios do esporte. O que é que você está programando para impulsionar a quantidade de sócios no clube? O que é que vocês pretendem fazer? Não, essa pandemia afastou bastante os sócios do esporte. Nós temos dois setores que, vamos dizer assim, que atraem o sócio, que é o sócio contribuinte, aonde ele tem direito aí às sociais, ele tem direito, ele tem desconto na aquisição de ingressos, e isso faz com que a gente tenha um número bom de torcedores em busca disso tudinho. O outro lance que é fundamental é a utilização do nosso parque aquático, que, por sinal, nós estamos reinaugurando a qualquer momento, já está quase 100%, e está uma beleza. Vocês deveriam fazer uma reportagem para mostrar a todo o público o nosso... A gente falou sobre isso no último Rádio Esportista, inclusive, da reforma do Parque Aquático. Ficou muito bom. Foi? Desculpa, eu não Não, foi, a gente falou, inclusive. A gente falou, sim. Tá. Então, quem esteve lá deu para observar as novas condições, vamos dizer assim, do nosso parque aquático. Ô Milton, ainda em cima dessa pergunta que Rudine fez, com a questão dos sócios, você estuda, por exemplo, criar uma categoria quando o público puder voltar aos estádios, que infelizmente a gente ainda não sabe quando isso vai acontecer. Mas quando for possível a torcida voltar aos estádios, você pensa em criar alguma categoria de sócio, por exemplo, um sócio popular, para aquela parte, vamos dizer assim, menos favorecida da torcida do esporte, porque a gente sabe que a economia no Brasil está quase em frangalhos. Então você pensa em criar alguma coisa para atrair, por exemplo, esse sócio popular, para que ele tenha desconto na compra de ingresso, ou até mesmo também na compra de uma camisa que a gente sabe que é caro. Já entendi você. É fundamental que a gente tenha isso em mente, porque o que está acontecendo é que muitos sócios ajudam e tudo mais, pagando suas mensalidades, mas é difícil você convencer uma pessoa, pague, mas não vá. Uhum. Pague que você não tem direito a nada. É difícil, né? Então tá no radar essa estratégia. Tá no radar, sim. Udine, próxima pergunta. Tá, envolve participação feminina dentro do clube, né? Que há um histórico, não só no esporte, mas em outros clubes, que posições de comando estão destinadas a homens, né? Mas eu vi que na sua chapa tem a previsão de uma vice-presidente cultural, que é a cantora Nádia Maia. E o que é que esse tipo de cargo vai fazer dentro do clube? O que é que o senhor pretende com esse cargo, essa nomeação de Nádia Maia? Não, isso aí é fundamental que a gente tenha pessoas que se liguem na manutenção do nosso museu, que se liguem eventos culturais, tá certo? Tudo isso é fundamental. É uma pena que muita coisa passa também por alguns projetos de eventos, mas
com essa pandemia, a coisa está meia travada para que a gente possa fazer, oferecer eventos e tudo mais. Mas eu tenho certeza, graças a Deus, já está aí as notícias, embora a gente... Opa! Mas que a gente, vamos dizer assim, tem aí... Eu, pelo menos, sou otimista de carteirinha, né? Mas eu estou vendo já chegar de compra de vacina pelo governo federal, e isso vai estar nos causando um certo alento de que, pelo menos, a gente tenha uma nova configuração, talvez até a volta do público aos estádios, e que a gente possa promover alguns eventos culturais. Não, e o que eu ia pontuar é sobre estrutura, né? Me parece que no esporte houve toda uma reformulação quanto à questão de TI, né? O esporte investiu bastante nisso, né, em 2020, né, para melhorar a estrutura de internet, né, Milton? Não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nós temos um vice-presidente atuante e eu tenho certeza que isso aí melhorou e vamos ter objetivos maiores pela frente. Ô Milton, deixa eu voltar para essa questão da mulher dentro do esporte, porque a gente sabe que a torcida feminina é uma grande parcela da nossa torcida, né? Principalmente até dentro dos estádios. A gente vê muitas meninas comparecendo aos jogos, presentes e debatendo o clube nas redes sociais. Mas, infelizmente, a gente tem poucas mulheres que estão presentes na vida política do esporte, ali no conselho, na diretoria... você agora trazendo aí a Nádia para fazer parte da tua diretoria. É algo que você pensa em estimular, Milton, o aumento da presença feminina dentro da vida do Esporte Clube do Recife? Com certeza, até porque a vinda da Nádia Maia é uma coisa que vai nos ajudar nessa vamos dizer assim, nesse apoio para que a gente traga o público feminino mais próximo e que já comecem a surgir algumas lideranças do sexo feminino. Sim, sim. E só para eu arrematar essa questão, né, da mulher na ilha, agora falando especificamente de futebol feminino. O esporte nessa última temporada, ele chegou no mata-mata da A2, mas não conseguiu o acesso. E eu queria saber, caso você seja reeleito, se vai ter planos para reforçar esse time, para que o esporte busque a volta à primeira divisão na temporada, e também uma maneira também de mudança da gestão do futebol feminino dentro do esporte. Não, isso passa pela condição que você possa dar às atletas. O esporte participava do Campeonato Brasileiro, mas a custo de quê? De você tinha que ter muita gente, a maioria das meninas eram de fora, moravam no hotel, outras em residências, em hotéis e hotéis que a gente alugava para ficar, que a maioria era de fora, todas ganhando um salário certamente, não digo razoável, mas um salário grande, para a condição de para as nossas condições do momento. Acredito que agora a Nira, por exemplo, que é a nossa diretora lá do futebol, ela tirou sangue de pedra, como muita gente em outros setores também, que a falta de recursos foi uma realidade. Sobre o futebol masculino, o torcedor sempre aguarda com muita expectativa a montagem do elenco, o anúncio de contratações e tudo mais. Qual linha que o senhor vai seguir em 2021? Vai manter a linha de 2020 ou pretende trazer algum medalhão? O torcedor sempre pergunta de Diego Souza, né? Porque é um jogador com muita personalidade e que cativou a torcida do esporte, né? Não, claro, todo ídolo ele é bem-vindo. O Diego Souza é um grande ídolo do esporte. Aliás, o maior ídolo recente da história do esporte é Diego Souza. Sim. E todos nós sabemos disso, do seu potencial e tudo mais. Só que Diego Souza hoje, embora esteja distante, mas ele hoje performou
muito bem no Grêmio, foi artilheiro e tudo mais, e obteve a sua renovação lá no Rio Grande do Sul, no Grêmio, a um patamar que a gente não tem condições de chegar. Compreende? Entendo. Diante da realidade financeira do esporte, é inviável mesmo a chegada de Diego Souza, né? Isso. Então, ainda na linha do futebol, sobretudo a questão financeira, a gente viu que o esporte passou 2020 com o patrocínio Master ausente, né? Hoje existe alguma tratativa, alguma empresa procurou o esporte, ou o esporte foi atrás de alguma empresa para patrocinar, estampar a camisa do clube, que é uma marca forte, né? Exatamente, mas infelizmente até agora não obtivemos sucesso, não conseguimos, porque essa pandemia ela afetou por demais as empresas do Brasil. Muitas empresas fecharam, outras tantas estão caminhando, vamos dizer assim, em passos curtos, porque a dificuldade para o empresariado brasileiro se tornou muito grande nessa pandemia que vai completar um ano agora no dia 15. Ô Milton, eu queria agora tocar num outro assunto, que havia expectativa junto com as eleições que fosse também convocada a AGE junto aos sócios para referendar ou não o texto da reforma estatutária do clube junto com a eleição, que estava programada para acontecer agora na sexta-feira e que agora a gente tem com essa data agora em aberto. Mas não houve essa convocação ainda por parte do Executivo. Você tem batido na tecla que tem alguns itens da reforma estatutária que pessoalmente não te agradam no texto. Você poderia dizer aqui no Rádio Esportistas, para a torcida, o que é que você entende que pode ser discutido e pode ser melhorado no texto da reforma estatutária? Olha, o Estatuto do Esporte é uma joia, é uma peça muito bem feita, muito bem trabalhada pelos nossos conselheiros, comandado pelo Conselho, pelo presidente do Conselho e pelo vice-presidente do Conselho. Ocorre que alguns artigos eles não estão muito, vamos dizer assim, foram pouco debatidos, tá certo? Então a gente precisa, como é um negócio de suma importância, nós precisamos sim de estudar mais esses pouco mais de 4 artigos. Esses 4 artigos em cima de quê? De 150, dá 0,1%. Sim. Certo? Ou 2%, não sei, 0,2%, 0,5%. Tá? É muito pouco. Então, mais para que a gente convoque o nosso associado para uma Assembleia Geral, é importante que esse estatuto esteja redondo, absolutamente redondo, sem que haja nenhuma contestação. Então, no caso, você sendo reeleito, você pretende imediatamente já entrar nesse assunto, no caso? Isso. Já existe um compromisso do pessoal do Conselho, com o Oiticica e o Leonardo Lacerda, para que assim que a gente reassuma o clube por mais 2 anos, a gente sentar, estudar isso direitinho, botar em discussão. Quando o estatuto estiver redondo, nós vamos proclamar a Assembleia Geral aí para que os sócios possam dar seu voto depois de terem conhecimento de todo o projeto, toda a reformulação desse novo estatuto. Só para complementar, Milton, um dos candidatos que esteve aqui com a gente conversando, o Delmiro Gouveia, ele falou que é contra a questão da remuneração para presidente. Ele acha que o presidente não deve ser remunerado no cargo. Qual seu posicionamento com isso? Você também concorda ou você discorda? Não, claro, eu concordo em absoluto com o Delmiro nesse ponto. Você já pensou, o cara vai receber igual a um juiz ou um desembargador, certo? Os diretores vão ganhar não sei quanto, os vice-presidentes mais não sei quanto. A gente está criando uma nova
um novo emprego, tipo de emprego. O sujeito vai chegar, vai tomar um financiamento no shopping, a comprar. Aí você é o quê? Não. Qual é o seu emprego? Você trabalha onde? Eu sou presidente de clube. Sou presidente do Esporte Clube do Recife. Ganha quanto? Ele 30 mil. Aí vem o diretor. Você é o quê? Qual é a sua profissão? Não, minha profissão, eu sou diretor do Esporte Clube do Recife. Quanto é que você ganha? 15 mil. Mas isso não existe. Entende? Uhum. Eu também sou absolutamente contra isso. Rudine? Eu estava dando uma navegada aqui no Twitter de Milton Bivar. É bastante original, né? Muito autêntico também. Vi que o senhor recebeu o apoio de vários ex-jogadores, né? Luciano Henrique, Carlinhos Bala, Chiquinho se pronunciaram, né? Eles se pronunciaram em defesa da sua recondução ao cargo e tudo. Mas eu queria lembrar justamente da Copa do Brasil de 2008, né? Que teve Carlinhos Bala como um dos personagens centrais e tal. Perfeito. Que memórias o senhor conserva daquele momento? O senhor lembra de alguma situação chave, difícil ali? Sobretudo no 3-1 lá em São Paulo, né? Os bastidores foram muito conturbados, né? O Corinthians também botou pressão ali. Eu queria até que o senhor recordasse. Eu tenho ótimas recordações. E recordações, por exemplo, o jogo lá contra o Internacional do Beira-Rio, quando a gente perdeu de 1-0, um gol já quase no apagar das luzes, e que eu ali veio aquele negócio assim, mais de 70 mil torcedores do Internacional em campo, estádio lotado, e a gente conseguiu fazer um jogo igual para igual com o Internacional. E aí nós perdemos de 1-0, mas eu me dirigindo às vestiárias, eu me voltei para Nelsinho e para uma opção de jogadores e disse: nós fomos campeões hoje porque era um dos jogos mais difíceis que a gente teria pela frente, era aquele jogo lá em Porto Alegre. O outro jogo que me chamou a atenção foi também esse do Corinthians. Quando Enilton, a gente perdeu de 3-0, Enilton conseguiu fazer aquele gol do qual nós dissemos que foi o gol do título, certo? E o nosso Carlinhos Bala também vaticinou. Parecia que tinha conversado com Deus. Verdade. Verdade. Ô Milton, a gente já está aqui já perto já de estourar o tempo, então eu vou pedir para o Rudine fazer a última pergunta dele, vou fazer minha última, e aí eu fecho com a última pergunta geral que eu estou fazendo para todos os candidatos. Pode ser? Rudine, a sua última pergunta, por favor. Joia. Sobre o processo eleitoral do esporte, Milton, você defende que aconteça no dia 5, mas vai ser inviável, né, diante do decreto estadual, das novas determinações, né, do governo de Pernambuco. Olha, eu por mim, eu não sei se vocês se lembram, vocês acompanham o futebol, eu tentei, quando no final, sei lá, por volta do mês de setembro, outubro, não sei bem o certo, antecipar as eleições para novembro, certo? Uhum. Mas aí o que aconteceu, os candidatos, não, isso é golpe, isso é aquilo, teve uns que entraram na justiça, porque eu estava querendo antecipar. Aí agora eles estão dizendo, não, Milton Bivar, agora ele adiou as eleições como se eu tivesse poder para fazer isso. Entende? Então, eu não entendo. Fica difícil. Se você quer antecipar, você está... E depois você é acusado de adiar para mais adiante. É uma coisa que absurda. É de uma disfarçatez tremenda de alguns candidatos. De toda forma, o esporte precisa definir o presidente, né? Eu acho que ainda esse mês, né? Porque chega o fim do ano, define.
A depender de mim, tinha decidido isso em novembro. Ô Milton, a minha última pergunta para fechar, antes da gente fechar nossa entrevista, eu queria perguntar para você que nota o presidente Milton Bivar daria para a temporada 2020 do futebol do esporte, como um todo, 10. incluindo todas as competições. 10. 10? 10. 10. 10 porque foi um desafio. A gente com uma folha ínfima, todo mundo no início do campeonato dizia, não faz 10 pontos. Não faz isso, não faz aquilo, vai levar lapada. O Sport foi dos times que menos levou goleada, foi um dos times que mais performou. Nós ganhamos fora de casa, tá certo? Várias vezes. Tivemos um número de vitórias, 12 vitórias, o que não é fácil no campeonato nacional da categoria e do nível que é o campeonato brasileiro, certo? Jogando com times bem mais fortes, time com poder aquisitivo bem maior do que nós. Então, eu acho, só por isso, pela nossa manutenção e pela performance da nossa equipe durante todo o campeonato nacional, merece um 10. Legal. E Milton, para a gente fechar então nosso papo aqui no Rádio Esportices, uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos e vou fazer para você. Em poucas palavras, por que o sócio do esporte deve te reeleger quando acontecerem as eleições no esporte? Por que o sócio do esporte deve reconduzir Milton Bivar mais 2 anos no Esporte Clube do Recife? Não, está bem claro. Primeiro, ele apoiar a continuação desse projeto, dessa missão que nós temos, que é recuperar financeiramente o nosso clube. E a segunda é que não deixem retornar ao clube esse pessoal que está por trás de de um candidato, certo? Querendo voltar ao clube. Então, eu não acho justo que depois do que fizeram, eles não têm condições de voltar ao clube. Se dependesse de mim, não voltava mais nunca. Milton Bivar, foi um grande prazer a gente conversar com você aqui no Rádio Esportistas. Foi um papo muito bom e muito esclarecedor. A gente quer te agradecer bastante e num momento tão importante para o Esporte Clube do Recife, né, a maior eleição da história do esporte, são 4 candidatos, né, a gente nunca viu isso na história rubro-negra e a gente ouviu todos eles aqui, faltava você a gente ouvir e foi um enorme prazer, Milton, você ter vindo aqui no Rádio Esportistas. Muito obrigado, viu? Não, imagina, foi uma satisfação muito grande de poder estar com vocês. Quero agradecer a forma dessa entrevista, embora longa, mas com perguntas, vamos dizer assim, pertinentes, perguntas que deu a chance a mim, como candidato, de esclarecer muita coisa, certo? E eu só tenho a agradecer a vocês. A gente fez longa porque não é todo dia que a gente tem aqui um campeão do Brasil aqui, né? Então a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar e conversar bastante. Eu agradeço bastante a vocês. Eu só queria tirar uma dúvida. Pois não, Milton, fica à vontade. Com relação a você, Gustavo. Eu? Sim. Esse Militão, que é seu sobrenome? É meu sobrenome, Milton, meu sobrenome. Sou de família indígena, de origem lá de Águas Belas, lá no interior do Pernambuco. Não é? Se eu disser a você uma coisa, você acredita, Gustavo? Ah, pode falar. Não, claro que eu acredito, pode falar. Meu avô chamava-se Militão Bivar. Que beleza, olha só. Pois é. Também, e é um nome que, quando eu a vida toda, eu olho, Militão, me lembrando do meu avô. É de origem portuguesa, né, inclusive, né? Exatamente. De origem portuguesa. Que bom, que bacana. Deixa eu falar uma coisa também. É raro eu ver Militão. Me parece que o São Paulo tem um jogador Militão. Teve, o Éder Militão, tá jogando no Real Madrid hoje, inclusive. Isso. Pois mais um parente famoso na família. Nosso, né? Nosso, verdade. Vai ver, foi uma família que nasceu pro futebol mesmo, hein? Pois é, mas eu no caso sem jogar bola, viu, Rudinei? Eu fico só aqui na parte jornalística mesmo.
Sem jogar bola. Rudine, obrigado pela tua presença aqui no Rádio Esportistas também, viu? Foi um prazer. Valeu mesmo, cara. Muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço pelo convite, Gustavo. É sempre um prazer. Pode chamar mais vezes, que com todo prazer vou participar. Agradecer a Milton por ter aceitado o nosso convite. E espero em breve encontrar vocês pessoalmente, se Deus quiser, saindo dessa pandemia. É isso aí. Sim. Vamos, acho que a gente rezar todo dia, pedir para o nosso Supremo Deus nos aliviar, porque é muito triste. Quer queira, quer não queira. Estava conversando aí com um amigo meu, ele disse: fulano, rapaz, faz um ano que eu não vejo, fulano, ciclano. É muito triste você viver. Todos nós fomos criados, né, para o ser humano, antes de mais nada, é um ser sociável, né? Sim. E de repente tiraram isso dele. Isso é muito triste, você querer viver dessa forma. Tira muito da graça de você viver. Mas vamos ser fortes. Vai passar. É isso, gente. Valeu. O Esportistas Broadcast, então, vai ficando por aqui. Vai encerrando a série de entrevistas. Agradecendo a Milton. Um abraço a todos. Pelo esporte e tudo. Até a próxima. Esportistas Broadcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Torcedor e torcedora do Esporte Clube do Recife, com esse bate-papo aí com o Milton Vivar, o Esportices conclui a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube do Recife no biênio 2021-2022. A gente espera ter levado um bom conteúdo para você e que lhe ajude a tomar a melhor decisão quando as eleições forem remarcadas. Sócio e sócia, não deixe de votar. A eleição é muito importante para os destinos do clube. Assim, a gente se despede com a sensação do dever cumprido e de que levamos um conteúdo de qualidade para a nossa torcida. Agradeço em meu nome a todos os entrevistadores que participaram dessa série de entrevistas, a Gabriele Martins, a Lucas Araújo, Eric Bruno e Rudine Nascimento. Com suas perguntas pertinentes, ajudaram a contribuir para um bom debate. Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida.